E aí pessoal, que é o Bruno Marverick. Vamos dar início à nossa primeira aula online para que falemos um pouquinho sobre Photoshop durante esse período. E vamos começar aqui fazendo uma revisãozinha básica, tá pessoal? Que o Photoshop usa as capacidades computacionais do seu computador para gerar imagens. Eu falei sobre isso nas aulas e eu vou mostrar aqui, tá? Rapidinho, só pra gente conseguir saber onde se visualiza isso. Eu vou entrar aqui no meu computador, tá? Para chegar aqui eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou eu clico aqui na pastinha, ele vai abrir, ou eu seguro o botão Windows, pressiono E. Então vai abrir aqui essa tela e através dessa tela eu tenho acesso a algumas propriedades, tá? Então aqui, ó, este computador, acessos rápidos, meu pendrive aqui. Então, para ver o que eu quero mostrar a vocês, vocês vão ter que clicar aqui em cima com o botão direito. A gente vai vir aqui até propriedades. Clicando em propriedades, ele vai mostrar aqui as capacidades do meu computador. Aqui a gente vai ver que eu estou usando um Intel Core i7 com 2 núcleos, tá? A presença dessa unidade de medida duas vezes significa que a minha CPU é dividida em 2 núcleos, com suporte de 8 GB de memória, rodando o Windows 10 a 64 bits por clock. Então aqui as minhas configurações básicas e eu preciso disso para ter o meu Photoshop instalado. Galera, vai estar carregando aqui porque a minha internet é ruim e ela não vai mostrar essa primeira página. Infelizmente, eu já fiz de tudo hoje para tentar, mas não funcionou. Mas a culpa é da minha internet. Então, como é que a gente vai trabalhar aqui algumas imagens, tá? No Photoshop. A gente vai precisar primeiro buscar essas imagens, tá? Eu vou fazer aqui uma das aulas que a galera gostou muito, que foi uma aula em que a gente trabalhou colorimento artificial, tá? Então eu vou clicar aqui no Google Chrome para abrir o Google Chrome. Eu já deixei os programas abertos porque eu estou usando um i7, mas eu queimei minha placa de vídeo. Então isso aqui vai me ajudar um pouco, tá? Por isso que está tudo já pré-aberto. Clicando aqui eu vou vir no cantinho superior aqui, eu vou clicar em imagens. E aí o que acontece, tá? Para que a gente entenda um pouco melhor, eu vou procurar aqui fotos no Google em PB, ou fotos em preto e branco. Quando você quer ter o máximo de resolução na hora de tirar uma foto, você vai fazer isso, tá certo? Por quê? Porque a foto em preto e branco, você vai ter todos os pixels da foto, da câmera, voltados para a captura da imagem, independente da cor. Se você estiver fotografando colorido e a sua câmera for de, por exemplo, 21 megapixels, ela vai dividir os 21 por 3, porque é uma cor para o R, para o G e para o B, né? Red, Green, Blue. Então, quando a foto é em PB, ela tende sempre a ser muito maior. Mas eu ainda quero fotos maiores que essa. Ó. Aqui, quando eu trago o ponteiro do mouse aqui em cima, eu posso clicar, ela vai mostrar aqui no cantinho o tamanho da imagem. Tá? Para ter um retorno do que eu pedi aqui em cima de imagens maiores, eu vou clicar aqui em ferramentas, vou vir em seguida em tamanho e vou optar por tamanho grande. Apareceram aqui algumas fotos dentro da minha descrição, tá? Inclusive eu posso até substituir fotos por imagens. Imagens é um termo mais geral. Não ver o PUBG, né? Preto e branco, tá? Para fazer alguns testes de verificação para conseguir uma imagem para se trabalhar. Eu vou ensinar vocês a colorir artificialmente o rosto, então a gente precisa de um rosto em preto e branco. E isso vai interferir diretamente na nossa pesquisa. Vou procurar aqui um rosto em preto e branco. Deixa eu escolher aqui um bem... Pronto, vamos nesse aqui, né? Aqui eu tenho a imagem da Rihanna. A imagem está com 1718 linhas por 2.577, desculpa, é 1718 linhas, colunas, por 2.577 linhas. Como é que eu sei que o número maior é das linhas e não das colunas? Coluna é o que vem de cima para baixo. Eu consigo, é visível nessa imagem, mesmo que você não tenha uma visão treinada.
você consegue perceber que a largura da imagem está menor que o tamanho. Então, logo, o número maior representa o que tem maior quantidade. O que eu tenho maior quantidade são linhas. E em menor são colunas. Então, são 1.718 colunas por 2.577 linhas. Essas linhas se tocam, em cada ponto desse eu tenho um pixel, criando uma representação dela. E eu vou salvar essa imagem, tá? Botão direito sobre a imagem, guardar a imagem. No caso de vocês vai aparecer salvar, tá, pessoal? Meu computador ele é alemão e quando eu boto ele em português ele fica em português de Portugal. Imagens, eu vou salvar aqui mesmo, tá? Que são outros trabalhos que eu desenvolvo. Vou botar até aqui o nome dela, nem sei o nome dela direito, nem sei se é com H. Rihanna. Acredito que seja assim que ela se chama. Eu não sigo ídolos pop, tá, pessoal? Então, por isso que eu não sei. Salvei aqui a minha imagem. Vocês viram que eu olhei onde é que eu fui guardar a minha imagem, né? Deixa eu ver aqui. E se você quiser ter certeza que está salvando a imagem em tamanho original, botão direito, abrir em uma nova guia. Aqui ele vai me mostrar a imagem. Alguns desses lugares cobram que você se inscreva ou que você participe de uma comunidade. Como eu não participo do Pinterest, eu nem tenho interesse. Vou continuar aqui. Vou abrir a minha foto aqui pelo Photoshop, tá? Eu vou clicar aqui em arquivo. Vou clicar aqui em abrir. E logo em seguida vou procurar aqui o meu documento onde eu deixei a imagens. Está aqui a imagem que eu salvei, o nome que eu salvei, a extensão do arquivo, tá? Já ensinei isso aqui em sala. No caso aqui, isso significa que a minha imagem tem um plano de fundo. Vou clicar em abrir. E ele abriu aqui a minha imagem. Imagem. Tamanho da imagem, tá? Ó, tem a quantidade de linhas específica e a quantidade de colunas específica. A resolução da imagem está muito baixa. Está em 72. Eu vou deixar em 72 mesmo. Vou confirmar aqui no OK. Não vou alterar o tamanho da imagem. Eu quero que a área de trabalho de vocês esteja igual à minha, só que quando a gente começa a usar o Photoshop, ele não vem com essa área de trabalho. O meu já é usado, então eu edito a minha área e nós podemos fazer isso, tá? Posteriormente eu vou estar mostrando para vocês como fazer esse tipo de adição de área. Eu posso simplesmente puxar aqui os tipos de janela que eu quero. Área de trabalho Essentials 3D, para trazer a barra de ferramentas. Vou voltar aqui para verificar se através daqui áreas de trabalho eu consigo trazer de volta. Não veio, mas eu vou procurar aqui, tá? É o Tools, ferramentas, pincéis, parágrafos, ferramentas. Clicando aqui, a minha barra lateral vai vir. Para deixar igual ao de vocês, vai estar assim, beleza? Isso aqui pode não estar aqui, posso ter qualquer outra coisa, e é bom que eu ensino para vocês como a gente coloca o que a gente precisa. E agora eu vou dar continuidade. Para que a gente edite esse rosto, o ideal é ter algumas das ferramentas que eu tirei. E para colocar elas aqui, eu vou clicar em janela. E vou procurar aqui o Navigator. Se você estiver usando um programa em inglês, aqui vai ser o Windows. E aqui Navigator. Como meu programa está em português, janela, navegador. Abri o meu navegador. Eu vou clicar aqui na borda e indexar ele a uma dessas áreas. Estão vendo? Ó? Posso indexar aonde está a marcaçãozinha azul. Tá? Fiz aqui a indexação, tem aqui a antiga e a nova. Só que não vamos usar isso dessa forma. Eu vou minimizar, tá? Eu vou minimizar aqui mais uma vez. E aqui, se eu precisar... Aliás, isso aqui eu vou deixar estendido, tá? Para que eu tenha acesso às minhas camadas, meu painel de cores e a minha opção de navegação. Então, para que a gente comece o nosso trabalho, vamos começar selecionando toda a área de pele. Porém, a pele é irregular, certo? Então, como a pele é irregular, eu não vou poder usar nenhum dos instrumentos de seleção rápidos, tá? Eu vou precisar de uma seleção mais específica. Para fazer isso, galera, eu vou deixar aqui a minha barrinha estendida para que deixem a de vocês igual a minha, vai ficar mais fácil para nós todos, tá? Então, para continuar aqui, a barra de ferramentas me dá algumas opções de seleção que são técnicas e não ferramentas, tá? Então, a gente vai usar bastante zoom, navigator, esse manchezinho de navio, e a gente vai usar muito modo máscara, tá?
No caso, quando eu clicar aqui em máscara, com a minha camada selecionada, o meu pincel assume uma função, que é a função de... Deixa eu só resetar aqui meu pincel, tá? É a função de selecionar novas áreas. Então, o que é que acontece? Quando eu trago meu pincel aqui na área de trabalho e eu pressiono o botão esquerdo e passo ele sobre a superfície, meu pincel marca vermelho, mesmo com a indicação de cor estando preta dentro do modo máscara. Por que que ele faz isso? Porque dentro do modo máscara, meu pincel funciona como uma ferramenta de seleção. Ele está cobrindo uma região com determinada cor e ele vai transformar essa cor em uma seleção quando eu sair do modo máscara. Então eu posso editar esse ambiente que eu acabei de selecionar. Só que olha só, ele selecionou o inverso, tá? Se eu tentar, vou colocar aqui uma cor usando o próprio pincel, tá bom? Meu irmão, não apertei F11, eu apertei ESC. Só selecionar aqui, uma cor já está selecionada, né? Olha só o que é que acontece. A cor não é aplicada no lugar em que eu selecionei. Por quê? Porque ele fez a seleção invertida, tá? Eu posso resolver isso aqui de duas maneiras. Eu posso clicar em Select, Inverse, e agora eu tenho a área que eu queria selecionada e a minha edição só acontece nessa área. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Ou eu dou um clique duplo aqui na máscara e eu escolho o que a máscara deve fazer. A cor indica a área mascarada não vai ser selecionada, tá? Vou botar aqui em 100% porque é o ideal. Opa, voltar aqui porque eu não quero isso, tá? Então, só para continuar aqui a explicação, eu vou trazer aqui através do Wikstory a minha imagem para o início, tá? Para não ter nenhuma manchinha nela. O Wikstory é a mesma coisa que o Ctrl Z, você instrumentaliza o Ctrl Z. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo máscara, tá? Dei um clique duplo aqui. Eu vou inverter isso aqui, para que quando eu pintar uma região, seja a região selecionada a que vai ficar à minha disposição. Então agora eu vou entrar no modo máscara e com todo cuidado, tá? Ó, o zoom tá aqui para isso. Eu vou fazer uma seleção das bordas da imagem, só que ainda não posso continuar daqui. Se você olhar aqui em cima, a opacidade do meu pincel e o fluxo não estão em 100%, ou seja, eu vou precisar passar o meu pincel várias vezes para conseguir selecionar 100% do que eu tenho aqui. Então, para apagar, quando tiver vermelho aqui, você quiser remover a seleção, eu inverto a cor e posso apagar. Mas vamos aqui alterar primeiro em cima. Vou colocar isso aqui em 100%. Vou colocar isso aqui em 100%. E agora eu vou dar uma limpada aqui na minha edição. Beleza? Então eu vou continuar aqui. Tá? Vou voltar para o preto. Eu posso fazer essa inversão pressionando X. Eu vou agora selecionar todas as áreas de pele que eu estou vendo aqui nessa moça, tá? Ó, para aumentar, eu posso aumentar o pincel pressionando o botão ao lado do Enter no teclado. Tem dois botões, um aumenta, outro diminui. Lembrem-se, ó, estou dentro da máscara, eu não estou pintando de vermelho isso aqui não, tá? Eu estou selecionando a imagem que eu quero, a parte da imagem que eu quero alterar, no caso, colorir. Então eu vou continuar aqui. Eu também não sei qual é a cor do olho dela, não sei bem qual é a cor da pele, eu sei que ela é morena. Tá? E eu estou selecionando com 100% de opacidade porque a pele dela é uma substância densa dentro da fotografia. E eu não vou fazer nenhuma objeção, por exemplo, sobre pegar ou não a unha, sobre pegar ou não a boca, sobre pegar ou não o nariz. E eu instruo vocês a fazerem o mesmo, tá? Porque a técnica que eu vou usar, ela vai servir para que vocês entendam como funciona o sistema de camadas e como funciona a sobreposição. E isso vai ajudar bastante. Então deixa eu continuar aqui, dando um acabamentinho aqui na borda. Vou pintar aqui a orelha. Ó, tô desconsiderando o cabelo, tô desconsiderando tudo, porque depois eu vou editar isso aqui, tá? Depois eu vou editar a seleção. Então, se você, ó, casualmente riscou demais, vem aqui, inverte para o branco e aí você pode tirar o quanto você quer. Só que aí você está fazendo isso meio que às cegas, né?
Então, vou continuar aqui, sem nenhuma objeção. Vou pintar aqui a outra área da orelha. Vou continuar descendo aqui embaixo para pintar toda a parte de pele que ela tiver do corpo exposto. A minha seleção pode estar um pouquinho diferente da de vocês, porque eu estou usando uma caneta para selecionar, tá? E eu queria dizer que a minha prática maior é com o mouse. Eu estou usando uma caneta só porque meu mouse está com defeito. Eu estudei a minha vida toda com o mouse. Aqui, como essa região é muito grande, eu vou expandir o pincel. E isso é uma ótima dica, tá, galera? Aprenda a usar a ferramenta a seu favor. Você não tem por que ficar com um pincel bem pequenininho numa área enorme. Ó. Olha o tanto de tempo que eu economizei aqui só em alterar o tamanho do meu pincel. Deixa eu dar uma olhada aqui se esse fone tá ligado. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui se isso está gravando. Ctrl Z para desfazer essa manchinha. Eu não vou conferir se isso está gravando agora porque perde a emoção da aula. Então eu vou continuar aqui. Quem é meu aluno já me conhece, sabe que eu gosto de dar aulas bem dinâmicas. Então, estou aqui fazendo a seleção. Vamos cá. Vou pegar aqui a unha dela também, só para separar a camada. Na verdade nem precisa, mas é porque eu já selecionei tudo. As de dentro eu selecionei. É só para o meu toque não me matar. Então, eu vou fazer o que agora, tá? Selecionei toda a área de pele que ela tinha. Eu vou sair do modo máscara e você vai ver que a área que ficou selecionada foi toda a área de pele dela, tá? Eu não me preocupo tanto com os detalhes porque o Photoshop faz essa correção. Como ele faz essa correção, se você ficar prestando atenção nesses detalhes, você está perdendo tempo. E agora, com a região que eu quero selecionada, eu vou duplicar a minha camada segurando o Ctrl e pressionando o J. Se você vier aqui no canto, desabilitar os olhos, que permitem que você veja a camada. Se você tirar a camada de baixo, você vai notar que você só está com a pele dela, tá? Então eu vou colocar aqui o fundo novamente e com a camada pele selecionada, pele, eu vou clicar em imagens, adjustments, matriz e saturação. Se você estiver vendo esse programa em inglês, aqui vai ter Hue Saturation, tá? Cliquei aqui e eu tenho aqui a construção de cores dentro do espectro físico, tá certo? O que é que isso significa? Isso aqui significa que é a representação de cores da forma como a luz do sol constrói as cores, tá? Para ser bem específico. Porque tem gente que fica viajando, né? É físico, é químico, isso é muito complexo até você conseguir entender. Então, uma forma fácil de explicar isso é que toda imagem que você vê iluminada pelo sol, ela respeita esse padrão de construção. A cor, que diz respeito à temperatura, como eu já expliquei antes, a saturação, que é o tanto que essa cor vai estar sendo refletida, e a luminosidade, que é a intensidade de luz em cima dessa cor, tá? No caso, como eu tenho imagem em preto e branco, eu vou obrigatoriamente ter que marcar o Colorize. Quando eu faço isso, ele já automaticamente cria uma cor e joga aqui em cima, tá? Então a gente vai aprender algumas coisinhas aqui dentro desse painel. A cor da pele, ela não tem muita saturação. Saturação é o quê? É esse brilho que vocês estão vendo aqui na testa dela, no nariz dela, aqui na boca dela, aqui na unha. Isso é saturação. Saturação é o lugar onde a luz reflete todas as cores, incluindo aquela que é absorvida. Então a taxa de saturação da pele é menor. Eu vou jogar a taxa de saturação aqui para baixo. Você vai notar que a pele dela vai se tornar um pouco mais humana, tá? Então, para tirar ela dessa, ela tá com uma cor, tá bem morena. Eu vou jogar um pouco para cima aqui na escala, só para tirar ela do moreno vermelho, deixar ela morena marrom, tá? Puxar aqui um pouquinho para trás. Pronto. Perfeito. Então, agora nós vamos colorir a boca dela, beleza? Terminou de realizar sua colorização? Clique em OK. Feito isso, agora eu retorno para a primeira camada e eu vou sempre usar a primeira camada porque é nela que está a minha imagem crua. Se eu for usar aqui, eu vou tirar de uma parte que eu já colori. E a cor que eu vou sobrepor vai sofrer interferência da cor que eu já coloquei. Eu não quero que isso aconteça. Então, selecionei a primeira camada, entro no modo máscara, eu vou dar aqui um zoom, tá?
Vou deixar a boca dela bem em destaque na tela para selecionar a boca dela, beleza? Então já está tudo configurado, estou na máscara e eu venho aqui, ó, selecionando os lábios da nossa garota Rihanna. Tem que aprender a falar os nomes. Selecionei aqui, tá? Isso aqui, pessoal, o que acontece? As mulheres vão ter um domínio muito maior para fazer isso aqui que os homens. Porém, nada substitui a prática, tá? Fiz aqui uma seleção um pouco mais bem feita que o que eu costumo fazer, porque normalmente eu gosto de fazer o inverso, mas eu vou deixar para mostrar o inverso nos olhos, tá? E agora, eu saio do modo máscara. Ainda selecionei mais que o que eu precisava, olha só, aqui no canto, ó, tem mais. Isso é bom porque eu vou poder ensinar para vocês como faz uma correção. Ó, eu quero pegar esse pedacinho aqui e esse aqui. Eu vou voltar para o modo máscara, pegar esse pedacinho aqui e esse aqui de cima do lábio dela. Voltei, perfeito, Ctrl J, eu criei aqui a minha camada a partir da camada em que eu estava, vai ser a minha camada boca, beleza? Observem que não dá para ver diferença, porque a camada que está em cima é a camada pele. Eu preciso pegar a camada boca, ó, e mover ela para cima da camada pele. Agora eu noto a presença de uma boca cinza, que é essa boca que eu vou colorir. Ok? A minha camada boca aqui selecionada. Eu venho em imagem, adjustments. Se você estiver vendo isso aqui em inglês, vai ser image adjustments. E novamente em Hue Saturation, ou matriz saturação. O atalho está aqui, pessoal. Eu não fico falando atalho porque esses bichos estão escritos, tá? Só precisa saber ler para saber o que fazer. Segura o Ctrl e aperta o U e você vem parar aqui. Eu vou estar sempre mostrando para vocês o caminho mais longo. Por quê? Porque você pode esquecer o atalho, mas você nunca vai esquecer o caminho mais longo. Matiz e saturação, tá? Hue Saturation. Novamente eu vou clicar em Colorize. Vocês vão ver que eu já tenho aqui quase uma cor de lábio, tá? Posso até deixar essa. E aí o que acontece? A saturação, como ela é brilho e a boca normalmente das mulheres está sempre maquiada e coberta intencionalmente para brilhar, eu vou jogar um pouquinho mais de saturação aqui, tá? E mesmo sem ter maquiagem, a saturação da boca já é alta porque é uma região que está sempre úmida. Terminei aqui, gostei da cor que tá, eu vou dar um OK. E agora eu vou dar um zoom, tá? Vou deixar aqui a boca dela o maior possível na minha tela, para conseguir editar com o mínimo de esforço, tá? É sempre bom buscar esse tipo de trabalho em que você trabalhe menos e consiga bons resultados. Dei um cliquezinho aqui no canto, dei um Ctrl Z, eu vou minimizar para não me atrapalhar. E agora a gente vai mudar para a ferramenta borracha ou eraser. Vou aumentar aqui um pouco o tamanho da borracha, vou alterar aqui o formato do meu pincel que está sendo aplicado, tá? Porque eu preciso de um formato mais opaco. No caso aqui, eu vou jogar o hardness lá para baixo, beleza? Porque a boca, ela não tem uma definição muito grande de onde começa e de onde acaba a boca. Então, quanto mais esfumaçado tiver a borda do meu pincel, melhor vai ser o meu acabamento, tá? Eu estou apagando aqui tudo que não é boca. Tudo que eu pintei, que na realidade é só uma pele próxima à boca, que por estar com um pincel muito rígido, eu não consegui observar que eu estava selecionando, tá? Se você usar na hora da máscara um pincel mais suave, você vai conseguir notar, tirar aqui de dentro também, porque nós temos dentes aqui atrás. Ó, aqui eu peguei um pouquinho, eu vou refazer. Evitem de passar muito tempo com o clique pressionado, porque isso vai causar um arquivamento muito grande. Se você der um Ctrl Z ou se você voltar no History, como vocês podem ver aqui, ele está sempre aumentando de acordo com o que eu vou fazendo. Se você pressionar o botão por muito tempo, o intervalo entre um e outro se torna muito grande. Quando você volta, há uma perca de trabalho enorme. Então, eu vou fazer o que? Agora a gente vai selecionar os olhos. Só que agora eu vou usar uma técnica um pouco mais selvagem. Eu vou entrar na máscara e com o meu pincel,
eu vou deixar ele bem grande e eu vou selecionar o olho inteiro. Vou trocar aqui e deixar ele bem opaco. Selecionei o olho inteiro, tá? Eu quero mostrar algumas coisas que a gente pode fazer nessa situação aqui. Vou sair da máscara. Vou clicar aqui na primeira camada. Ah, mas por que você agora estava aqui e só mudou para cá depois que selecionou? Porque só importa na hora do Ctrl J, tá? Quando eu for duplicar, é que tem que ser dessa camada. Vou jogar aqui para cima, clique duplo, vou renomear olhos. Vou dar um zoom e a gente vai colorir isso aqui agora, tá? Como? Image, Adjustments, Matiz, Saturação, ou Hue Saturation. Vou clicar em Colorize, eu não faço ideia da cor dos olhos dela, mas vamos aqui no azul, tá? E como eu gosto muito de fazer isso, eu adoro fazer olhos que não existem. Fica muito legal os resultados. E o que acontece? Quando a pessoa tem um olho naturalmente claro, se você jogar a saturação para cima, você consegue fazer formatos de olhos impossíveis, tá? Fica muito bonito, fica muito bonito. Então eu vou deixar aqui, e aí o que acontece? Olha aqui o que eu tenho, tá? Dá um OK. Eu vou precisar agora fazer um trabalho minucioso para remover o que eu não preciso nessa imagem. Eu só quero que o olho dela fique colorido. Vou reduzir aqui o meu pincel. Vou pegar a minha borracha. E agora eu vou aqui, ó, lentamente removendo a tinta de onde eu não quero que tenha tinta. Tá? Lembrando, para manter o clique pressionado o mínimo possível. Aumentar aqui um pouquinho. Quando eu tenho que ter uma precisão maior, tá? Eu dou um zoom e reduzo o tamanho do pincel. A partir do momento que eu fiz o detalhe, eu já não preciso mais ter precisão, já estou tratando a imagem em larga escala, aí eu deixo meu pincel um pouco maior, mas isso tudo é muito atrelado à sua sensibilidade, tá? E não se preocupa, começa com o que eu estou mostrando, que com a repetição você vai desenvolver os seus métodos. Eu estou fazendo isso aqui, galera, só para mostrar para vocês como você pode também, por exemplo, estar maquiando a pessoa usando essa mesma técnica, tá? Então eu vou tentar fazer aqui no outro olho, se ficar ruim eu desmancho os dois. Dá um zoom aqui. O zoom é uma arma a ser usada, sempre. E não tenham pena. Já vi gente trabalhando imagem no pixel. Quando se fala de fotografia, quanto maior tiver essa escala, mais difícil vai ser para outra pessoa notar onde foi que você fez alguma edição. E isso é um ponto muito positivo, já que se tenta ao máximo maquiar os locais que foram editados dentro da imagem. Podemos suavizar a ferramenta para que ela não deixe muitas marcas, podemos reduzir a tamanhos gigantescos, é um pleonasmo horrível, mas é mais ou menos isso. Você está trabalhando no pixel, construindo no pixel, para que quando a imagem esteja maximizada, a leitura do seu trabalho seja quase impossível. E é isso que no fim termina validando a sua arte. É as pessoas não saberem como você faz aquilo que torna aquilo uma arte. É um conceito bem vago, mas é mais ou menos isso. Isso vai fortalecer as suas vantagens naturais, tá? Só que você tem que repetir até atingir um bom resultado. A sobrancelha não ficou legal, mas deu para ter uma ideia de como você pode fazer isso. Vou tirar isso aqui e vou deixar só a sombra do olho. Então agora ficou bem melhor, tá? E se você quiser também, por exemplo, um recurso que você pode fazer é reduzir aqui para menos de 50 em fluxo e opacidade, e aí você vai conseguir fazer um acabamento mais bem feito, por exemplo.
tá? Eu estou removendo aqui muito pouco em cada pincelada. E isso vai misturar as duas imagens, vai literalmente dar um glitch no cérebro que impede da pessoa conseguir identificar se essa imagem foi ou não sobreposta. Tá? E a gente tem uma sobreposição aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, beleza? Ó, olha como ficaram os meus olhos aqui, ó. Só que isso aqui é a exibição crua. A gente tem que trabalhar no macro, beleza? Deixa eu dar continuidade aqui para a gente melhorar. Notem como ela parece estar doente. Ela está com os olhos amarelados, tá? Então, o que nós vamos fazer para resolver esse amarelado dos olhos? Na camada pele, eu vou reduzir a minha borracha. Eu vou tomar muito cuidado com o lado de fora e nenhum com a íris, tá? Então aqui, ó, estou removendo a parte que eu pintei do olho dela, tá? Removendo, removendo, ó. Não me preocupo com a parte que está pintada no centro, por quê? Porque essa parte que está pintada no centro, ela está sobreposta, ela está na camada de cima. Então eu não estou passando a borracha necessariamente sobre essa área. Então aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou remover essa coloração. Dá um Ctrl Z porque eu entrei demais aqui. Tá vendo o que aconteceu? Ó? Eu já tinha limpado grande parte do olho sem soltar o clique. Quando eu dei um Ctrl Z, voltou tudo. Por isso que é ideal você dar vários cliques enquanto está realizando essas edições. Tá? Porque lá no finalzinho você pode errar, por mais confiante que você se sinta, e isso vai prejudicar o seu desempenho. Então, tá aqui parcialmente pronto. A gente vai fazer o que agora? Deixa eu ver aqui. Vamos limpar as unhas, tá? Eu quero posteriormente estar fazendo uma pintura aqui nas unhas dela. Colocando uma cor qualquer, mas antes eu vou até se limpar, já fica bem interessante, ó. Parece que está pintada de branco. Já consegui um bom resultado. Ó, zoom é uma ferramenta. Limpa as joias também, porque elas também estão dentro da cor da pele, ó. Você vai vendo que ela vai abrindo a imagem vai se abrindo para você, tá? Continuar aqui, muito cuidado, vários cliques, como eu estava repetindo antes, né? Eu falo, mas eu não faço. Novamente eu errei aqui no canto e o Ctrl Z, tá vendo, ó? Por que tem que ser vários cliques? Eu não estou clicando tanto porque eu estou usando a mesa. E aí quando você pega o movimento, que você consegue calcular com precisão, se você parar para você voltar ao movimento fica um pouco mais difícil, mas tudo vai ter desvantagem e vantagem. Agora ficou bem interessante. Muito, muito bom. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, vou dar um zoom para limpar esse cordãozinho aqui, ó. Esse cordãozinho aqui que ela tem em torno do dedo. Deixa eu ver aqui. Funcionando. Vou reduzir aqui, tá? Pra dar um... Aqui agora, ó. Como a imagem de baixo tá em preto e branco, só em limpar a cor que tá em cima já vai dar um destaque para as tatuagens dela, tá? E a gente chega lá. Deixa eu terminar aqui com as unhas dela. Ó, lembrem-se de usar as ferramentas a favor de vocês. Altera o tamanho do pincel para a área que você quer demarcar, para facilitar essa demarcação. Se você tiver com um pincel muito pequeno e uma área muito grande, você vai ter mais trabalho. No entanto, se você tiver com um pincel muito grande, você perde precisão. E aí você vai ter que calcular, tá? E isso é intuitivo de cada um. Qual o tamanho do pincel que você vai usar, o tamanho do zoom que você vai usar. Se você estiver usando uma caneta, o arco do movimento que você consegue realizar também é muito importante. O arco do movimento que eu falo é o movimento de punho. Se você consegue realizar uma boa movimentação de punho, você consegue traçar linhas retas com maior precisão, curvas com uma maior precisão e assim por diante.
olha só, vamos fazer aqui as tatuagens. Algumas das tatuagens do braço dela, tá aqui, ó. Então, como eu apliquei uma cor aqui, quando eu tô limpando aqui, tá aparecendo o preto da tatuagem. Eu vou me calar um pouco porque os detalhes são muito grandes e é preciso uma concentração de monge para não cometer erros. Por sorte de vocês, eu sou um cara que fala muito. Porém, o trabalho exige que a gente se concentre, né? Exige que nós mantenhamos um nível determinado de concentração. Ahn, Deu uma vazadinha aqui, não gostei, vou refazer. Dica, tá? Sempre que você for trabalhar com esse tipo de coisa muito pequena, não tenha medo de ampliar o seu zoom, não tenha medo de mergulhar na imagem, tá? Quero aqui, amigo. Apesar de muitas vezes quando você faz isso parecer que você está se perdendo, mas aí a imersão é igualzinho a um filme. Quanto mais imerso no filme você tiver, melhor vai ser a sua compreensão da história, melhor vai ser a sua noção do enredo, da trama dos personagens, e menos você vai estar notando da presença do mundo externo, tá? Essa capacidade mental também tem outro nome, chamada abstração, de maneira um pouco mais vaga, falando do assunto, que é a sua capacidade de imaginar as coisas. E a gente perde isso com o decorrer da vida. Vamos gradativamente ficando com menos abstração, ou seja, a sua capacidade de imaginar agora, ela é completamente diferente de como você vai imaginar daqui a 20 anos ou de como você imaginava há 4 ou 5 anos atrás. A abstração tem picos durante a infância e a adolescência, no entanto, você pode mantê-la na vida adulta, como sempre estando, é, em outras palavras, usando o cérebro. Você tem que fazer apoio de frente com o cérebro todo dia. Existem alguns jogos que estimulam, não é todo o jogo, é alguns jogos, tá? Não ache que só porque você joga videogame você tem uma mente estimulada. Se você jogar um videogame que não te obriga a pensar, que é um videogame muito fácil, você não consegue nem lidar com diversidades. Então, uma das coisas que os videogames ensinavam pra gente antigamente, que eles não ensinam hoje em dia para as crianças mais jovens, é como lidar com frustração. Então eu vou, ó, já consegui um bom resultado aqui, tá? Eu não vou terminar toda a imagem, porque na realidade eu até poderia, né? Não tenho por que não terminar. Eu tô com medo do meu fone descarregar. E aí a aula vai ficar sem áudio. Mas como eu tô só pintando, eu vou passar mais um tempinho calado, concentrado tentando terminar aqui. Lembrando que eu estou usando a borracha. É por isso que eu estou dando Ctrl Z de vez em quando, porque eu exagero um pouco, aí eu preciso voltar. Eu disse que não ia fazer tudo, eu já estou bem aqui. Quase fazendo todo. E aí o pior é que eu já entendi o que é o desenho. Aí fica mais fácil, porque agora eu estou desenhando, não estou mais nem me orientando nas linhas dela. Eu gosto muito de fazer aulas com conteúdo cumulativo, ou seja,
As próximas aulas nós vamos estar usando as mesmas ferramentas que nessa aula para fazer outras coisas. Ainda não desligou. Quase terminando este braço dessa mulher todo tatuado. E é porque é uma renona enorme. Rena é um tipo de tatuagem, tá? Pronto, aqui já tá. Faltou aqui essas unhas do outro lado. Vamos lá dar um mergulho na imagem, né? Um deep down. Follow deep. Meu pincel não tá mais me obedecendo. Voltar aqui, levar a dureza dele lá pra cima, porque a unha dá pra saber bem direitinho onde ela acaba. Como eu não selecionei o cabelo dela já tá preto, então não tem por que pintar. Eu acredito que seja preta a cor do cabelo dela. Porém, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas ligadas à seleção de cabelo, tá? Ok. Vamos continuar aqui. Limpei essa borda, limpei essa. Pronto. Dá uma limpada aqui nas joias da mulher. Já comecei pegando o dedo. Dá pra fazer muita coisa aqui ainda. Posso colorir as joias, posso perder mais tempo aqui limpando as tatuagens dela. Lembrando que o grau de qualidade do seu trabalho vai estar diretamente ligado a quanto tempo você dedicou a esse trabalho. Tem gente que diz assim: o seu trabalho vai ser tão bom quanto o tempo que você gastou com ele. Quando a pessoa fala que gastou tempo com o trabalho, eu não acredito que ela entenda bem o que ela está fazendo, já que ela acredita que gastou tempo. Se você está realizando um trabalho, é um investimento, não é desperdício. Você desperdiça tempo quando você passa uma noite em claro procurando besteira. Você desperdiça tempo quando você fica inventando coisa. Desperdiça tempo de uma série de formas. Você está realizando um trabalho, o tempo é a sua maior ferramenta. Principalmente quando nós estamos falando de um trabalho que é ligado a um desempenho artístico. Porque isso vai acarretar num melhor resultado. E os resultados importam quando a gente está falando de trabalhos artísticos, até porque é o resultado que impressiona. Bom, tá aqui, pessoal. Vou pedir para que vocês postem junto comigo, tá? Pra gente finalizar aqui, quando você tiver colorido todas as camadas, dá para melhorar isso aqui ainda em cima aqui no cabelo dela, que teve uma areazinha que eu não peguei, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu deveria ter tido
ter feito uma seleção um pouco maior aqui com o pincel. Como eu estou selecionando em 100%, fica difícil ver as áreas que eu não peguei, tá? Venho para a primeira camada, Ctrl J, saio da Opa, deu um Ctrl J dentro da máscara, não façam isso, tá? Saí da máscara, Ctrl J, eu vou jogar aqui para cima, vou entrar em Image, olha só o truque, tá? Lá no mesmo cantinho que eu quero que essa cor seja aplicada nessa parte. Vou clicar em Colorize, ó, e eu vou clicar aqui, ó. E vou jogar a saturação para baixo até as duas imagens ficarem iguais. E aí vocês podem ver que dá pra gente ir fazendo esses retoques pelo resto da vida até terminar a imagem. Como o meu fone já está descarregando, pessoal, eu vou deixar por aqui, tá ok? Deu para compreender como é que a técnica funciona, deu para verificar o resultado da imagem e ainda dá pra gente fazer uma brincadeirinha. Eu vou colocar aqui uma do lado da outra, tá? Eu vou selecionar aqui a ferramenta de corte, olha esse ponto aqui que indica o meio. Vou clicar aqui na borda e puxar até o marcadorzinho aqui do meio, ó, tá em cima da linha. Porque aí eu sei que vai caber uma cópia da imagem bem aqui de lado. Confirmo a minha alteração. Eu venho aqui embaixo, tá? Na minha primeira camada. Eu dou um Ctrl J para duplicar. E eu posso arrastar aqui para o lado, ó, a minha camada sem nenhuma alteração e a minha camada colorida. E eu consigo comparar o meu resultado, tá? Para exportar isso aqui como um JPEG, arquivo, File, Save, vou salvar como, e aqui eu posso exportar como um PNG ou como um JPEG. Eu sempre recomendo o PNG, porque ele vai permitir que a imagem tenha uma riqueza de detalhes muito maior. Cliquei aqui em OK, vou salvar em tamanho grande, a primeira opção que vem. E também vou salvar como um PSD, tá? Salvar como PSD. Por quê? Porque se eu quiser editar a minha imagem posteriormente, eu tenho ela aqui à minha disposição. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira das nossas aulas online na quarentena. E até a nossa próxima aula. Próxima aula a gente vai trabalhar restauração de imagens, tá? Vamos pegar uma imagem deteriorada e vamos levar ela até ela ter uma boa construção. Eu poderia trabalhar essa imagem aqui por horas, porém não é necessário. Gelei agora que eu pensei que tinha desligado. Deixa eu ver com quanto tempo a nossa aula tá. Então, quem não conseguiu entender, é só voltar aí no vídeo quantas vezes vocês quiserem. Eu vou deixar esse material à disposição no canal por tempo indeterminado, tá? Para que todos os meus alunos possam ter acesso, os novos e os velhos, tá? Exercitem, realizem pelo menos 3 desses exercícios aqui por dia, para que vocês tenham um bom desempenho, para que vocês possam começar a achar o seu trabalho bem feito, tá? Lembrando que eu faço isso aqui em sala de aula, na frente de todo mundo, e eu valorizo muito os erros, eu gosto de mostrar os erros, os meus erros. Não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de perguntar e não tenha vergonha de ir pra frente. Então, pessoal, sou o Bruno Marverick e até a nossa próxima aula.